Bom dia, são todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical e hoje vamos estudar uma lição que se encontra no livro de Sofonias. Aliás, vamos estudar a segunda lição e a nossa lição de hoje encontra-se no capítulo 3, versículos 1 a 7 e tem como título A Nossa Grande Salvação. Vamos aprender que precisamente porque Deus é zeloso da sua santidade, o seu julgamento salva todos aqueles que o invocam, isto é, todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo ao nosso Deus por esta oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra. Deus querido e bendito, nós te agradecemos porque podemos estudar a tua palavra, ó Deus, e podemos fazê-lo livremente, mesmo desta maneira, ó Deus, mas nós temos esta oportunidade de pensar sobre aquilo que tu ensinas e aquilo que é a verdade que está contida na Bíblia, Senhor. Obrigada porque tu nos salvas segundo a tua grande misericórdia e obrigada porque tu és um Deus poderoso, ó Deus, que protege e que guarda aqueles que verdadeiramente confiam em ti. Pedimos a tua bênção, a tua sabedoria e a tua presença nesta hora. Oramos no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, já alguma vez parámos para pensar quantas decisões é que nós fazemos por dia? Algumas são mais importantes, outras são pouco importantes, como por exemplo, a escolha da cor da nossa blusa, o sabor do café que nós vamos tomar. Agora, há outras escolhas que são de importância vital. Elas são muito importantes, pois elas poderão alterar o rumo da nossa vida, da vida dos outros, da nossa sociedade e até do mundo. Por isso, desejamos que as nossas escolhas sejam as certas, sempre pautadas por aquilo que é a vontade de Deus. Sabemos, no entanto, que a decisão final nunca é nossa. Ora, o escritor em Provérbios diz-nos que o coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, nós temos algumas experiências de planos que fazemos, mas por vontade de Deus esses planos são transformados nos planos de Deus. E nós temos exemplos na Bíblia, como é o caso de Jonas, mas cada um de nós poderia contar as suas experiências. Nós planeamos, mas quem dirige e quem dirige o nosso caminho e os nossos passos é verdadeiramente o Senhor. E, na realidade, é só por causa das suas escolhas, das escolhas de Deus, que nós podemos fazer as nossas escolhas. Porque Deus criou-nos à sua imagem e à sua semelhança, e isto implica que Ele nos deu liberdade a nós, para nós fazermos escolhas e tomarmos decisões. Mas esta liberdade que nos foi dada por Deus para nós podermos fazer escolhas implica também da nossa parte que nós sejamos responsáveis, que nós tenhamos responsabilidade nas escolhas que nós fazemos. E esta foi uma das verdades que nós estudámos na semana passada, na lição que tivemos, todos são responsáveis. Então vamos hoje nós continuar o estudo do livro de Sofonias, que é um profeta pouco lembrado, mas com uma importante mensagem para o seu tempo e para o nosso tempo hoje. A mensagem de Sofonias, como estudamos a semana passada, é predominantemente sobre o dia do Senhor, que seria um dia de julgamento, um dia de dor, um dia de desolação. O julgamento seria universal. Iria ser sobre todos os povos, incluindo o povo de Judá, e a destruição anunciada seria através dos babilônios. Por que é que Deus enviava, através do profeta Sofonias, uma palavra tão dura? Porque toda a injustiça, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, será punida. Mas, nesta mensagem de Sofonias, haveria alguma mensagem de esperança para o povo? Sim, Deus traria o julgamento para que a justiça triunfasse e para a vitória do bem sobre o mal. Para além da mensagem de julgamento que o profeta anuncia, ele pregou a mensagem da esperança enviada por Deus. Este julgamento tinha como objetivo trazer o arrependimento e a restauração das nações. Era uma mensagem de juízo, mas também era uma mensagem de esperança para aqueles que se voltassem
com fé para o Senhor. E vamos ler a primeira parte do nosso texto, em Sofonias 3, versículo 1 a 8, que é ainda sobre o julgamento de Deus, primeiramente sobre Jerusalém e depois também sobre as outras nações. E diz assim a palavra do Senhor: Ai da cidade opressora, de rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o ímpio não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres serão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. De maneira as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Ora, em primeiro lugar, e do versículo 1 ao versículo 5, nós podemos ver o julgamento divino sobre Jerusalém. E nós podemos ver logo no versículo 1, ai da cidade opressora, de rebelde e manchada, termos que se dirigem a Jerusalém. O povo aqui era acusado de não ouvir ninguém, conforme lemos, não ouve ninguém ou não atende ninguém, não aceitava a disciplina, não confiava no Senhor, nem se aproximava dos seus deuses, do seu Deus. E os líderes? Meus irmãos, diz-nos que os líderes, os juízes ou os príncipes, conforme as traduções, são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. E os profetas? Ora, os profetas são levianos, são homens ardilosos e traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. E tudo isto que encontramos aqui, desde o versículo 1 até o versículo 4, se encontra em contraste com o Senhor que é santo, com o Senhor que é justo. O versículo 5 diz-nos: o Senhor é justo no meio dela, portanto, no meio da cidade, e não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Ora, encontramos aqui o contraste entre o Senhor justo, que estava no meio de Jerusalém, um Senhor santo que não comete iniquidade. A palavra traduzida aqui no meio dela, é aqui considerada como julgamento, mas esta mesma palavra vai aparecer no versículo 17 e lá ela é considerada para salvação. Ambos os versos apontam para a presença de um Deus justo e salvador no meio do seu povo. Ora, a partir do verso 6, o profeta vai dizer que o julgamento será não só para Jerusalém, mas será para todas as nações. No capítulo 2, para quem leu este capítulo, o profeta já tinha especificado as 6 nações sobre as quais iria cair o julgamento de Deus, incluindo Judá, como estudámos na semana passada, apesar deste povo pensar que o julgamento seria para as outras nações, mas não seria para eles. No entanto, o profeta fala sobre Judá como uma das nações que iria receber o julgamento de Deus. Então, as nações que são aqui referidas será, portanto, Judá, a Filistia, e
isto está lá no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. Depois do versículo 8 ao versículo 11 vai falar sobre Moabe e Amon. Depois do versículo 12 fala sobre a Etiópia e, finalmente, do versículo 13 ao versículo 15 fala sobre a destruição da grande Síria. Todas as nações iriam ser destruídas e ninguém iria sobreviver, apesar de Deus ter aguardado que se arrependessem. Como diz lá no versículo 7, ele dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Ora, por causa disto, tudo iria ser devorado pelo fogo do zelo do Senhor. Como falámos no estudo do livro do profeta Naum, Deus é zeloso e por causa deste zelo, Deus não iria tolerar perpetuamente a maldade e a idolatria das nações. Então no versículo 8 diz exatamente: esperai-me, diz o Senhor, o julgamento virá. E diz que irá fazer cair a sua maldição e todo o furor da sua ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo, diz o Senhor. Bem, mas depois disto, nós entramos numa mensagem, depois do julgamento, nós vamos entrar na mensagem de Deus, a mensagem de esperança, uma mensagem para o povo fiel que restou desta destruição, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. E neste momento nós vamos ler em Sofonias 3, do versículo 9 até ao versículo 13. E diz assim a palavra de Deus: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, como te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Não deixarei no meio de ti, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Purificação. A partir do versículo 9, nós encontramos então aqui uma situação bem diferente para aqueles que com sinceridade invocassem o nome do Senhor e o servissem. Depois do julgamento ficaria o remanescente fiel. Então o Senhor daria lábios puros aos povos, para que todos invocassem o nome do Senhor e o servissem. Dar lábios puros, meus irmãos, significa que Deus os purificaria dos seus pecados. Todos invocariam o nome de Deus, incluindo os gentios. A quem é que o Senhor iria purificar, oferecendo a sua graça e perdão, meus irmãos? Sofonias respondeu com a frase do verso 10, que diz assim: desde além dos rios da Etiópia. E é muito interessante nós notarmos esta expressão do profeta, porque para os israelitas, a zona da Etiópia, no continente africano, representava a civilização mais afastada, mais longínqua. Então podemos ver que isto significa que o convite de Deus para a salvação atinge até os lugares mais distantes do mundo. Onde quer que haja pessoas, há pecadores. E onde quer que haja pecadores, há pessoas que precisam de Deus e que precisam de se arrepender e que precisam de pedir a Deus a salvação que é dada gratuitamente. Quando o Senhor eliminar os soberbos e os arrogantes, ficará um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor, diz-nos o versículo 12. O remanescente purificado de Israel não cometeria iniquidade, nem proferiria mentiras e nem enganos. O Senhor será o seu pastor. No verso 13 nós lemos: eles serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. O Senhor purificará os seus lábios e as suas vidas, e eles serão salvos.
O convite gracioso à salvação continua sendo dirigido hoje a todos os povos, a todas as pessoas, a todos aqueles que desejem aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. A salvação é gratuita em Cristo Jesus. Então, sendo salvos pela graça, ou gratuitamente, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, como lemos em 1 de João 1,7. O sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purificação. Purificação para aqueles que confiam em o nome do Senhor, como nos diz o versículo 12. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Estes seriam purificados. Para aqueles que confiam hoje no Senhor Jesus, há purificação no seu sangue, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Bem, e depois então da purificação do povo humilde e modesto, de que nos fala o versículo 12, haverá regozijo em Jerusalém. E este é um hino de louvor, é um hino lindíssimo e muito conhecido. Talvez seja a parte mais conhecida do livro de Sofonias, aquela que nós vamos ler neste momento. E diz assim: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o Senhor anulou a sentença de execução que havia contra ti e fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se assegurará Jerusalém. Não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. O Senhor teu Deus está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com o seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar, diz o versículo 17. E nós lemos também, depois desta primeira exortação ao louvor de Jerusalém, para que Jerusalém cante e se rejubile e se alegre e se regozije de todo o coração, nós podemos ver que o profeta diz que o Senhor afastou as sentenças que eram contra Jerusalém. E isto mostra que as sentenças não foram encobertas, não foram ignoradas, por isso elas não vêm mais tarde à de cima, mas elas foram tratadas pelo Senhor. Aquele assunto foi resolvido pelo julgamento de Deus. Tal como hoje o nosso pecado já foi resolvido pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O meu pecado já foi tratado quando o Senhor Jesus entregou a sua vida no meu lugar, no teu lugar, para que Ele pudesse pagar o preço do meu pecado e do teu pecado também. O Senhor não encobre o pecado, mas Ele trata, Ele resolve, e o julgamento não foi encoberto, mas foi tratado pelo Senhor. O Senhor, o Rei de Israel, diz o versículo 15, está no meio de ti e tu não verás mal algum. O Rei de Israel está no meio de ti, e mais uma vez a referência à presença de Deus no meio do seu povo, no meio de um povo fiel, um povo que se regozija nele. E diz, e tu não verás mal algum. A presença de Deus no meio do seu povo é a garantia que Deus o protegerá e o guardará de todo o mal. A vinda de Cristo, meus irmãos, é a mais perfeita expressão da presença de Deus conosco. Fazendo referência ao profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, nós lemos em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Nós, em Cristo, temos Deus conosco. Em Cristo nós temos segurança, nós temos vitória
e a presença constante de Deus em nós. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ora, como diz em Miqueias 7,18, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor nosso Deus tem prazer na misericórdia. E o profeta Jeremias diz lá em Lamentações, no capítulo 3, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Então, o nosso Deus, como diz Miqueias, tem prazer na misericórdia. E por isso, Ele também nos renovará no seu amor. Como diz no versículo 17, falando do povo, do remanescente fiel, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Isto tudo porquê? Por causa da sua grande misericórdia. A obra de Deus na vida do seu povo purificado é graciosa. Ele purifica e transforma. E ao fazer isso, Ele cria um novo povo que o reconhece como Senhor e que se alegra com a sua presença. Também nós hoje, com alegria, nós lhe damos glória e louvor por aquilo que Ele operou em nós, formando-nos pessoas novas em Cristo Jesus, seu Filho, que Ele enviou para nos dar a salvação eterna. Ele vive em nós. Então celebremos com alegria e grande regozijo a presença do nosso Deus poderoso na vida do seu povo, na vida da sua igreja, na nossa vida. Versículo 17 do capítulo 3 de Sofonias. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu faço um desafio nesta hora a todos aqueles que assistem à Escola Bíblica Dominical e para que possam participar deste tempo. Eu desafio a que possam decorar este versículo durante a semana. Penso que muitos deles já saberão, mas vamos agora repetir. Os irmãos anotem, os irmãos, por favor, no próximo domingo, gostaria que os alunos da Escola Bíblica Dominical soubessem de cor este versículo. Podem enviar mensagem privada e dizer: olha, eu já decorei o versículo, que eu telefono, e os irmãos dizem o versículo ao telefone. Então, ou fazemos uma videochamada, e os irmãos dizem este versículo com alegria, porque de facto esta é uma mensagem de alegria, é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem que nos fala da presença de Deus na nossa vida, na presença de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ele se deleitará em nós com alegria, renovar-nos-á pelo seu amor e regozijar-se-á em cada um de nós com júbilo. Vamos neste momento terminar a nossa escola dominical. Eu vou ter uma palavra de oração, mas no final nós vamos ouvir uma música que nos fala precisamente neste versículo do profeta Sofonias. Sofonias 3, 17. Vamos ter uma palavra de oração e depois ficamos ainda para ouvir a música que vai ser cantada e tocada. E eu, mais uma vez, desafio, não se esqueçam, por favor, decorem o versículo 17 do capítulo 3 do livro do profeta Sofonias. Vamos orar. Nosso Deus querido, nós te agradecemos pela tua presença na nossa vida e por esta certeza que nós temos e sentimos de que tu estás em nós, tu estás no nosso meio, tu és uma presença constante na nossa vida. O Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que não os deixaria sozinhos. Ele enviaria um Consolador, mas também prometeu a sua presença quando enviou os seus discípulos para a missão de evangelizar e de levar a mensagem da salvação ao mundo. Ó Deus querido, obrigada por esta presença maravilhosa que nós sentimos a cada momento da nossa vida. E obrigada porque tu és um Deus santo e poderoso, és um Deus justo e misericordioso, e porque essa misericórdia nos alcançou um dia.
Querido Deus, vem nos abençoar ao longo desta semana e mais uma vez te agradecemos a tua presença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.